Olá turma, aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo vamos resolver uma questão da Marinha de 2019 para engenheiro de produção. Vamos então para a questão. Considere a árvore de produto para a lapiseira P115 e a necessidade de liberação de ordens representadas abaixo. Então aqui a gente tem uma árvore, bem simples, de um produto. Ele tem a lapiseira, cada lapiseira precisa de um miolo. Cada miolo precisa de um miolo interno e precisa de 4 grafites, tá? Então a gente conhece aqui já a quantidade de componentes para cada produto final, tá? Elabore o registro básico do MRP para os itens miolo, miolo interno e grafite, complementando os quadros com os dados que já estão fornecidos quanto às necessidades brutas, recebimentos programados, recebimentos já planejados de acordo com a questão abaixo. Tá, então essa questão ela dá o seguinte. Ela tá dando pra gente, as necessidades brutas da lapiseira. Tá vendo? 30 unidades para semana 2, 20 para semana 4, 50 para semana 7, 50 para semana 8 e 100 para semana 10. E nas tabelas seguintes ela vai apresentar pra gente também alguns dados referentes aos demais itens. Então aqui, observa que aqui, a gente tem na letra A já a tabela representando o componente miolo, que é logo o primeiro, da estrutura do produto. Aqui já foi colocado para a gente as necessidades brutas da lapiseira, que é aquela que está na tabela anterior. E aqui ele já colocou para a gente também alguns recebimentos de ordens projetadas ou ordens planejadas. Temos também o estoque inicial desse item, tá vendo? Que é de 35 unidades. Esse é o estoque inicial disponível, tá? Então tá aqui, pro miolo, então ele quer que a gente preencha a tabela para cada um deles, Na letra A, pro miolo, lote mínimo, ou seja, a gente não pode produzir lotes menores do que 30 unidades, o lead time de produção é de 1 semana e não tem estoque de segurança. Então o nosso estoque disponível pode ser igual a 0, tá? Com essa informação, a gente já é capaz de preencher essa tabela, que é o objetivo da letra A, que seria a gente considerar. Olha, se teve uma ordem de 30 unidades na semana 4 e o lead time é de 1 semana, significa que a liberação dessa ordem de 30 unidades foi na semana 3. Então aqui seria 30, aqui na semana 6 seria 35, na semana 7 50, na semana 9 seria 100. E com isso, pegando o estoque inicial, aqui é 35. Chegou aqui, chegou os 35, só que teve uma necessidade bruta na semana 2 de 30, 35 menos 30 dá 5 unidades. Então aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 5, e aí se chegou 30 unidades, 5 mais 30, 35, menos 20, ficamos com 15, e aí a gente vai preenchendo a tabela. Mas isso é só para vocês verem que a gente é capaz de preencher essa tabela já com os dados que a gente tem. A letra B quer que a gente preencha a tabela de registro pro miolo interno. E aí a gente sabe que as necessidades brutas do miolo interno vão ser essas datas onde foram liberadas as ordens pro miolo, Porque ele é o item filho do miolo, o miolo interno é item filho do miolo. Então a gente vai considerar essas datas de liberação como necessidades. Tendo que o lote mínimo é 1, então a gente pode produzir lotes do tamanho que a gente quiser. O lead time é de 3 dias, então a gente vai ter que voltar 3 dias. E o estoque mínimo, que é o estoque de segurança, é de 30 unidades. Então não pode ser inferior a 30 unidades. Finalmente o grafite, lembrando que são 4, então a gente vai ter que pegar o miolo e multiplicar por 4. A data de liberação do miolo, aqui da letra A gente vai ter que multiplicar por 4 para gerar a necessidade do grafite. No caso do grafite, o lote é múltiplo de 50, então 50, 100, 150, 200, lead time de 2 dias e o estoque de segurança é de 25 unidades. Então estão aqui as tabelas, a tabela do componente interno, que já tem 30 unidades em estoque, e a tabela do grafite, que já tem 25 unidades em estoque, ambas ainda não preenchidas. Já a primeira tabela a gente já viu que está parcialmente preenchida. Então vamos lá, Para preencher a primeira tabela foi bem tranquilo, Como eu falei com vocês, a gente já tem os recebimentos programados, e aí o lead time é de 1 dia, Então basta a gente programar para o dia anterior,
35, ó, tem que ser 35. A liberação tem que ser de 35 no dia anterior, de 50 no dia anterior, de 100 no dia anterior. E para calcular o estoque disponível nesses períodos, basta a gente ir subtraindo, né, soma o estoque com o recebimento, subtrai da necessidade bruta do período. Então tínhamos 35, depois 35 menos 30, 5, manteve o 5, aqui 5 mais 30 menos 20 dá 15, mantém o 15, 15 mais 35 dá 50, menos 50, 0, mantém o 0, ó, porque a gente recebeu 50, só que consumiu 50, mantém o 0, e aqui também mantém o 0, porque recebemos 100, mas consumimos 100. Então essa daqui é a resposta da letra A. E essas liberações aqui, ó, vão ser as entradas das necessidades brutas das outras duas tabelas. Lembrando que para a tabela C do grafite, a gente vai ter que multiplicar esses valores por 4, tá? Então aqui, ó, a tabela, ó, as entradas são justamente as ordens liberadas, ó. 30 na semana 3, 35 na 6, 50 na 7 e 100 na 9, né? Então, ó, 30 na 3, 35 na 6, 50 na 7 e 100 na 9. E aí, com isso, ó, a gente tem o estoque inicial de 30. O que a gente vai fazer nessa questão é preencher a tabela, considerando a necessidade bruta e considerando também o estoque, o tipo de estoque, o lead time e o estoque de segurança. Então aqui, ó, a gente já tem o estoque de segurança, que é de 30 unidades. Então temos 30 unidades, temos 30 unidades. Chegou então aqui na semana 3, a gente vai consumir essas 30 unidades. Aí você fala, então o estoque vai ficar 0, né? Sim, só que o estoque mínimo é 30, né? Então a gente precisa receber alguma ordem nessa semana 3 para poder atender essa demanda de 30 unidades. E aí fazendo a conta, né? Para que a gente atenda essa demanda de 30 unidades e mantenha o estoque de 30 unidades, a gente vai ter que receber uma ordem de 30 unidades. Mas aí que tem um detalhe da questão. Então tá aqui, ó, 30 unidades. Mas por que a gente não colocou essa 30 unidade aqui, ó? Por quê? Porque o lead time é de 3 dias. Então, para receber essa ordem no dia 30, a gente teria que liberar no dia 0. Ou seja, o dia 0 não faz parte do nosso horizonte de planejamento. Portanto, essas 30 unidades, para serem recebidas no dia 3, precisaria, né, ter sido planejada anteriormente. E é justamente isso que nós chamamos de recebimento programado. É o recebimento de ordens para esse horizonte de planejamento, mas que foram liberadas em um outro horizonte de planejamento, né, em um outro MRP. Não nesse, né? Então esse 30 precisa aparecer aqui, tá? E não aqui embaixo. E aí segue, né? O estoque de 30, o estoque de 30. E aí, ó, novamente, para manter 30 atendendo 35, a gente vai precisar receber 35, né? Como o tempo, né, o lead time é de 3 dias, vamos ter que liberar no dia 3 para receber aqui no dia 6. Aqui, novamente, é uma necessidade de 50. Para manter o estoque em 30, vamos receber 50. Para isso, liberamos lá 3 dias antes, né, no dia 4. E aqui, para atender a necessidade de 100, no dia 9, né, precisamos receber 100. Para isso, precisaríamos liberar no dia 6, né, essa ordem de produção de 100 unidades, ou de compra, né, de 100 unidades. E aí, com isso, a gente consegue manter o estoque sempre no mínimo, né, possível, porque como lote, a gente pode comprar o lote do tamanho da nossa necessidade, então isso sempre manteve o nosso estoque no valor mínimo, né? Então essa aqui é a resposta da letra B. A letra C, como a gente falou, a gente pegaria essas necessidades daqui, né, e multiplicaria por 4. Então tá lá, ó, seria 120 no dia 3, 140 no dia 6, 200 no dia 7, 400 no dia 9. E aí, só que aqui os lotes agora são múltiplos de 50, então sempre a gente vai ter que receber lotes de 50. Lead time dessa vez é de 2 dias e o estoque mínimo é de 25 unidades. Lembrando, né, não podemos esquecer de multiplicar essas necessidades brutas por 4. Então, ó, temos 25 inicialmente. 25, 25. Chegou no dia 3, né? Necessidade de 120. 25 não é suficiente. Então a gente vai ter que receber uma ordem, ó, de 150 unidades. Para receber no dia 3, né?
precisamos liberar no dia 1 por causa do lead time de 2 dias. Então, ó, 25 mais 150 menos 120, isso vai dar 55. E aí mantivemos 55, 55. Chega aqui na semana, no dia 6, né? Precisamos de 140, temos 55. Não é suficiente. Para isso, precisaremos, então, receber uma ordem. A ordem que a gente vai precisar receber é de 150, né? No mínimo, né? 150. Para receber 150 no dia 6, precisamos liberar no dia 4. 150 mais 55 menos 140, isso vai dar 65 unidades. Chega no dia 7, 65 não é suficiente. Para atender essa demanda, né, de 200 unidades, precisamos então receber uma ordem de 200 unidades. Só lembrando, né, que a gente não pode esquecer que tem um estoque mínimo de 25, tá? Por isso que não é de 150, senão sobraria só 15. E não pode, tem que sobrar no mínimo 25. Por isso que a gente vai precisar receber as 200. E aí o estoque, né, 200 mais 65 menos 200, o estoque no final do dia 7 vai ser de 65 unidades. E aí esse 65 se repete novamente, né, para atender a demanda de 400, a gente vai precisar receber 400 para que a gente consiga manter o nosso estoque acima do estoque mínimo. E para receber essa ordem de 400, precisa ser liberada 2 dias antes, no dia 7. E com isso, né, a gente conclui também a letra C, que é o preenchimento dessa tabela de registro do MRP para o item grafite, tá? Para o componente grafite. Tá bom? Então, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!